Bom, queridos irmãos, nós estamos felizes por este momento tão especial na vida da nossa igreja, não somente do Presbitério Sergipe, mas a IPI, de modo geral, neste momento, celebra Deus, louva a Deus por uma data tão importante, onde a nossa igreja, uma igreja histórica, completa 118 anos de história. Então, isso é motivo para muita alegria, para muita gratidão ao nosso Deus. E diante de tanta alegria, diante desse momento tão festivo, eu quero convidá-los a fazermos uma leitura no Salmo de número 92. Salmo 92. A palavra do Senhor nos diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Nós vamos ficar somente até esse versículo de número 5. Como eu havia falado, queridos irmãos, no início, hoje, nós, na verdade, desde o dia de ontem, que nós estamos celebrando a Deus, estamos buscando a face de Deus, tendo uma semana inteira de oração organizada pelo Presbitério Sergipe, tudo isso como um gesto de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele tem feito na IPI do Brasil e por intermédio da IPI do Brasil. Quero pontuar algumas coisas interessantes aqui, importantes da história da nossa igreja. O presbítero Marcos havia falado que o tema para esta semana de oração seria história e gratidão, e realmente nós temos muita história que contar e temos muito que agradecer ao Senhor. Então, pensando nesse tema, história e gratidão, porém, o tema hoje específico para a nossa reflexão vai ser uma igreja agradecida a Deus, mas pensando no tema da nossa semana, história e gratidão, eu quero pontuar algumas questões que eu considero importantes aqui, que a nossa igreja nunca pode perder de vista, nunca pode sair de nossas memórias. Bom, o certo, queridos irmãos, é que antes de acontecer o surgimento da IPI, nós sabemos que existia um projeto nacionalista encabeçado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, que entrou em conflito naquele momento com o sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, girando em torno principalmente de 3 questões, que era, primeiro, a questão missionária, depois a questão educacional e também a maçônica, que é a mais mencionada dentre todas elas. Bom, na base de tudo estava um problema muito sério, o da preparação dos pastores para a Igreja Presbiteriana do Brasil, certo? Porque desde a organização do sínodo, em 1888, a questão que dividia a igreja era a da criação de um seminário, certo? Então, tinha um problema aí muito sério quando a gente fala sobre a formação dos pastores, sobre a questão educacional, que era sobre a criação de um seminário teológico. Por quê? Porque nós tínhamos os missionários do norte dos Estados Unidos, que queriam o seminário acontecendo, que ele fosse organizado em São Paulo, porque lá nós já tínhamos uma escola, e os missionários do sul dos Estados Unidos queria que esse seminário ele fosse organizado em Campinas, aonde também já se tinha uma escola funcionando. Certo, irmãos? Mas o que realmente estava acontecendo era a formação de 3 grupos distintos aí dentro da instituição naquele momento, dentro do presbiterianismo no Brasil. É o grupo dos missionários americanos do norte, o grupo dos missionários americanos do sul e dos pastores brasileiros que também estavam em ascensão naquele momento, em formação. Certo? Por quê? Porque ao decorrer do tempo foi se formando esse grupo de pastores brasileiros e com isso, com a formação desse grupo de pastores brasileiros, nós vemos que o conflito existente entre a liderança da igreja naquele momento, ele tendeu a aumentar.
porque nem sempre os pastores nacionais estavam de acordo com a forma de trabalho dos missionários estrangeiros, né? Sejam eles missionários do sul ou do norte dos Estados Unidos. A respeito de muitas questões, esses grupos tinham opiniões das mais diferentes possíveis. Talvez a mais importante delas tenha sido a questão da evangelização indireta. O fato é que vultosos recursos financeiros, irmãos, naquele momento, eles eram empregados em instituições de ensino criadas pelos missionários. Eles alegavam que, através dessas instituições, o evangelho estaria influenciando a sociedade brasileira. Alguns líderes do presbiterianismo brasileiro, porém, achavam que esses recursos seriam mais úteis se fossem empregados na evangelização direta, né? E aqui os pastores brasileiros tinham essa percepção e essa ideia de que esse investimento deveria ser feito na evangelização direta. Foi em meio a essa situação que, a partir de 1898, surgiu mais um problema, que foi a questão maçônica. A origem desse problema relacionado à maçonaria se deu através, principalmente, dos artigos de Nicolau Soares de Couto Achen, publicados em O Estandarte, né? Atualmente, esse jornal é jornal da nossa denominação, é jornal da nossa igreja. E esses artigos publicados no jornal procurava demonstrar incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Esse assunto realmente, queridos irmãos e irmãs, era um assunto muito polêmico, pois naquele momento ali, vários pastores e missionários pertenciam à maçonaria. Era um assunto sensível, difícil de se tratar, mas homens como o reverendo Eduardo Carlos Pereira e outros que se juntaram a ele não aceitavam, não via a possibilidade de que existisse esta relação entre a fé cristã e os maçons naquele momento. Então, diante de tudo isso, queridos irmãos e irmãs, o reverendo Eduardo e outros líderes fizeram suas reivindicações durante uma reunião do Sínodo Presbiteriano em São Paulo, certo? Isso no ano justamente de 1903. Mas só que eles não foram bem-sucedidos em suas reivindicações, nas suas colocações. As ideias dos missionários americanos, assim como a relação com os maçons, continuaram a sobressair, a ficar em voga naquele momento. Sendo assim, diante de uma situação tão caótica como essa, no dia 31 de julho, como nós falamos de 1903, ainda nesta reunião do Sínodo que ocorria em São Paulo, o reverendo Eduardo e mais 6 pastores, acompanhado de 11 presbíteros naquele momento, deixaram a Igreja Presbiteriana do Brasil para fundarem a Igreja Presbiteriana Independente Brasileira, que veio depois a se chamar Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, conforme nós dizemos hoje, né, o nome da nossa igreja hoje. No dia seguinte, dia 1º de agosto, mais 4 presbíteros se juntaram ao grupo dos fundadores, tornando-se, então, 15 o número de líderes leigos que subscreveram a ata de fundação da igreja naquele momento. Como afirma o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito conhecido nosso, né, o Alderibe Souza Matos, a igreja, segundo ele, naquele momento, ela nasce como uma denominação totalmente nacional, sem vinculação com igrejas estrangeiras, certo? E é interessante, irmãos, a gente pensar um pouco sobre isso, principalmente nós que somos pastores ou missionários, né, que estão na linha de frente de plantação de uma nova igreja, ou que estamos pastoreando uma igreja menor, uma igreja pequena. Geralmente, a gente, quando chega numa cidade que não tem IPI, ou tem apenas uma IPI, ou sejam igrejas pequenas, que a gente vai desenvolver alguns eventos, tem pessoas que dizem, né, IPI, que igreja é essa? Será que é mais uma igrejinha qualquer, um pastor que está montando o seu ministério independente, que não estava conformado com a igreja onde estava? Então, muitas das vezes, nós somos mal vistos porque as pessoas não conhecem a nossa igreja. Mas não conhecer a nossa igreja é desconhecer parte da história religiosa do nosso país, porque a IPI nós temos o orgulho, a honra de dizer que foi a primeira igreja genuinamente brasileira a acontecer
aqui no nosso país, certo? Então, a IPIB nasceu pequena, no entanto, o fervor inicial, que era muito grande, proporcionou naquele momento um crescimento expressivo. Em pouco mais de 10 anos, a nova igreja quase alcançou, aqui um dado muito interessante, a igreja quase alcançou o mesmo número de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual saíram os irmãos, os fundadores, em 1903. Era tão impressionante esse crescimento e tão significativo esse fervor que a IPIB tinha, que ela ganhou um apelido muito curioso, que até hoje nós sempre falamos, que é de Igrejinha dos Milagres. Igrejinha dos Milagres. Os estudiosos sugerem que 3 razões contribuíram em muito para que esse crescimento inicial dos presbiterianos independentes pudesse acontecer, queridos irmãos e irmãs. A primeira coisa que se destaca é a pregação antimaçônica, certo? Porque os irmãos ainda estavam ali inflamados com o tema, né? E aí eles falavam muito sobre essa incompatibilidade entre a maçonaria e o cristianismo e a fé cristã, e esse foi um discurso que contribuiu bastante naquele momento para o crescimento da igreja. Mas um segundo ponto importante é o deslocamento de crentes para outras regiões do país, certo? Porque no início do século XX, muitas famílias mudaram-se para novas regiões de povoamento do Brasil, particularmente em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná. É tanto que hoje as maiores IPIs que nós temos, né, estão localizadas nesses estados. Isso fazia com que a mensagem do evangelho pudesse chegar a outras pessoas, porque saía aqui uma família da IPI de determinado local, indo para um outro, e ali começava, então, a fazer novos contatos, a falar da igreja, do projeto da igreja, e a igreja ia se expandindo. E, além disso, um terceiro ponto importante que contribuiu para esse crescimento foi a evangelização propriamente dita, tanto defendida pelos pastores brasileiros ali naquele momento. Então, sem dúvida, naquele momento, o evangelho ele estava sendo pregado pelos irmãos de maneira muito contundente, uma igreja empolgada, uma igreja fervorosa, uma igreja plena do Espírito Santo de Deus, anunciando o evangelho da cruz de Jesus Cristo e a igreja expandindo por todo o nosso país. Queridos irmãos e irmãs, diante de dados históricos tão importantes, nós vemos que temos muito o que agradecer ao nosso Deus. A IPI tem muito o que agradecer a Deus, pois Ele é quem tem nos sustentado e guiado os nossos passos. A nossa igreja permanece de pé até hoje, pois é a mão de Deus que tem nos conduzido. Sendo assim, como eu havia falado no início, os irmãos estão sendo convidados a pensarem junto comigo, refletirem junto comigo sobre o tema uma igreja agradecida a Deus. E nós levantaremos alguns pontos importantes relacionados a esse tema, à luz do texto que nós lemos lá no Salmo de número 92, do versículo 1 até o versículo 5. E é interessante pontuar no primeiro momento em relação a esse salmo, que a tradução judaica diz que este salmo é cantado no dia de sábado. O dia, segundo eles, do Senhor, né? É um salmo de gratidão ao Senhor. Segundo André Churac, os rabinos, numa interpretação figurada, consideram que este salmo poderia ter sido recitado por Adão, saindo das mãos do Senhor e acordando para a maravilha do primeiro dia de descanso. O descanso semanal, no sábado, no domingo, ou em outro dia, mas sempre descanso, nos faz sair do piloto automático para novamente vermos a vida do ponto de vista de Deus. É o momento de celebrar, é o momento de exaltar ao Senhor. Então, esse salmo, ele tinha esse objetivo. Então, queridos irmãos, nós veremos neste salmo que uma igreja agradecida a Deus está sempre disposta a louvá-lo, reconhecendo quantas coisas preciosas vêm de suas mãos, bem como também adorá-lo, reconhecendo a sua grandeza e anunciar o amor e a fidelidade do Pai. Então, vejam só, uma igreja agradecida a Deus, no primeiro momento, a gente destaca que ela louva ao seu nome. Uma igreja agradecida a Deus louva ao seu nome. No versículo 1, o salmista diz assim:
Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Que maravilha, que expressão maravilhosa aqui do salmista. O canto, irmãos, de louvor nos conecta com o Criador e nos faz desfrutar da condição de criatura, nosso verdadeiro lugar. Louvar a Deus é uma boa expressão de nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Não podemos agir com ingratidão perante o Deus que nos salvou e tem nos abençoado diariamente, o Deus que fez com que a IPI do Brasil surgisse em 1903 e tem conduzido seus passos até 2021, sendo sempre fiel, sempre derramando bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E tem mais, um Deus santo, todo-poderoso, sem defeito, usando nós, homens e mulheres, pecadores, para que então a sua igreja continue a avançar. Temos muito o que agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e nós não podemos de maneira alguma esquecer nada que Deus tem feito por nós. Tudo que Ele tem feito precisa ser motivo de louvor, ainda que as dores venham, ainda que as dificuldades venham. Nós estamos vivendo um tempo hoje muito, muito difícil, esse tempo de pandemia. Quantos perderam pessoas queridas, quantos estão em dificuldade financeira, quantos estão enfermos neste momento, mas não podemos deixar de louvar a Deus, porque muito Ele tem nos abençoado, mesmo em meio às lutas. Não podemos esquecer de nenhuma bênção que Deus tenha derramado sobre nós. No Salmo 103, versículo 2, o salmista diz assim: louve o Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não podemos esquecer nada, absolutamente nada, daquilo que Deus tem feito por nós. São muitas as bênçãos. A palavra diz que são bênçãos sem medidas. Deus tem derramado bênçãos sobre a IPI, que não temos como contar, e precisamos sempre louvar a esse Deus. Mas, no segundo momento, queridos irmãos e irmãs, uma igreja agradecida a Deus é uma igreja que reconhece também a sua onipotência. Ainda no versículo 1, o salmista diz, repetindo: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então o salmista usa a expressão aqui, ó Altíssimo. O nosso Deus, Ele é soberano. O salmista, além de agradecer e louvar a Deus, ele reconhece a grandeza de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo que Deus é onipotente e tem o controle absoluto de sua vida, e assim estaria a determinar os seus passos. Por isso, toda adoração e honra devem ser dadas ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o Deus Altíssimo. Aqui, queridos irmãos e irmãs, é importante dizer que, independente de que rumo tome a história de nossas vidas, Deus continua sendo quem Ele é. E nós o adoramos por aquilo que Ele é. Ele é onipotente e Senhor de toda a criação, Senhor de nossa história. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, versículo que eu gosto muito, o texto diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Queridos irmãos, na tradição judaica, livro escrito por dentro e por fora significa história da minha vida, história da nossa vida. Na tradição judaica, mão direita significa mão de poder, mão forte, que tem o controle de tudo. Logo, sabemos que a história de nossas vidas, a história da IPIB, a história dos eleitos em Cristo Jesus, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A minha e a sua história, a nossa igreja, está sob o controle de Deus, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele é onipotente, Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E no último momento, uma igreja agradecida a Deus, ela anuncia dia e noite o seu amor e fidelidade. Lá no versículo 2, o salmista continua: anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Vejam só, irmãos, precisamos anunciar de manhã, anunciar durante a noite
aquilo que Deus tem feito em favor de nossas vidas. Existe também outra forma interessante de interpretar este versículo, que diz assim: na manhã temos o milagre da luz e de toda a criação amorosa de Deus. À noite confiamos na fidelidade de Deus, que nos protege quando nós mesmos não podemos cuidar de nós. Então, vejam, irmãos, que interessante aqui, certo? Nós vemos que pela manhã temos o milagre da luz, da criação amorosa de Deus sendo revelada a nós, e à noite nós, naquele escuro, onde se não tivermos uma lâmpada, alguma coisa que possa iluminar o caminho, que já teve a experiência de andar durante a noite, num dia sem energia, sabe o quão difícil é andar no escuro, mas Deus, ele se apresenta como essa luz que nos dá condições de caminharmos, mesmo durante a noite. Deus, ele tem cuidado de nós, Deus tem nos protegido, mesmo durante as noites, os momentos escuros que nós enfrentamos em nossas vidas. Por fim, queridos irmãos, sabedores do amor e da fidelidade de Deus, dia e noite, nós somos desafiados a tornar estes seus gestos conhecidos a todos os seres humanos, para que estes também tenham a oportunidade de estarem conectados com Deus. Essa é nossa responsabilidade enquanto IPIB, a Igrejinha dos Milagres. Precisamos fazer jus a esse apelido que deram para nós. Precisamos continuar agindo de tal maneira, enquanto IPI do Brasil, que as pessoas olhem para nós e ainda consigam dizer: ali está a Igrejinha dos Milagres, a igreja que foi salva graciosamente, que recebeu um grande presente de Deus, mas não ficou trancada dentro de quatro paredes, dizendo: eu sou um eleito, eu sou um predestinado, né? E graças a Deus por isso. Mas foi uma igreja que entendeu que a salvação é graciosa, sim, mas essa graça de Deus sobre as nossas vidas nos leva, nos dá a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em 1 Pedro 2, versículo 9, né, diz que nós fomos salvos, sim, fomos eleitos pela graça. Mas vejam só, irmãos, que interessante o que o texto nos diz aqui, 1 Pedro 2, 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, esse texto, ele é maravilhoso. Nós somos, sim, a geração eleita de Deus. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos trouxe para a sua presença. Nós recebemos esse presente de Deus. Até mesmo a fé que nós temos, a fé salvadora que nos leva à salvação, é dom de Deus em nossas vidas. Mas existe um propósito em tudo isso. O primeiro propósito, lógico, acima de qualquer coisa, é a glória do nosso Deus. Mas aquilo que é urgente na nossa eleição, na nossa vocação, no nosso chamado, é proclamar as grandezas daquele que nos chamou, é fazer o evangelho conhecido. Então, IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Esse dia, essa semana, a próxima semana que virá, o dia 31 de julho, o dia 1º de agosto também, onde nós teremos uma programação do presbitério, são dias importantes para a nossa instituição. São dias importantes, mas o que eu considero que deve ser lembrado nesses encontros, algo que não deve sair de maneira nenhuma das nossas mentes, é a nossa responsabilidade enquanto servos e servas que foram chamados pelo Senhor, eleitos de Deus, porque essa igreja que é agradecida a Deus, essa igreja que tem um coração grato, ela louva o Senhor, ela reconhece a onipotência de Deus, mas ela não deixa de proclamar o evangelho, ela não deixa de fazer Cristo conhecido, e que nós saiamos dessas comemorações motivados, com os nossos corações radiantes de desejo de proclamar o evangelho e de fazer Jesus Cristo conhecido a outras pessoas, que continuemos como aquela igrejinha dos milagres, crescendo, se expandindo, não para a nossa glória, não para a glória de uma denominação, de uma instituição, mas para a glória do Deus vivo, do Deus encarnado, do Deus que se fez carne para trazer salvação para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que o Senhor nos faça avançar como IPIB para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Amém.